Olha só que tema. Comunismo e islamismo. Duas forças que, a gente pensa que não poderiam ser mais diferentes. Mas e se a gente pensar que existe uma análise que defende uma aliança estratégica aí? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje, analisando um artigo do Lucas Araújo que explora essa conexão. Então, a grande pergunta que o autor joga na mesa é essa. Comunismo e islamismo, aliados? Parece meio improvável, né? Poxa, de um lado a gente tem um materialismo ateu e do outro uma fé teocrática, totalmente oposto, certo? Bom, o artigo vai argumentar que, por baixo dos panos, a história é bem diferente e a conexão é mais profunda do que se imagina. E aqui, olha, tá a tese central que vai guiar toda a nossa análise. Nas palavras do autor, para quem observa a história sem filtros ideológicos, essa aliança não é acidental, é estratégica. Ou seja, para ele nada disso é por acaso, é uma jogada de xadrez puramente estratégica. Agora, bora ver como ele defende essa ideia. Beleza. Então o nosso roteiro para entender essa análise vai ser o seguinte. Primeiro a gente olha para essa ideia de aliança estratégica. Depois, a gente passa pelas evidências que o autor aponta na Europa e na Guerra Fria. Em seguida, a gente entra na parte da parceria no terror, vê como essa aliança teria renascido nos dias de hoje e, por fim, a gente fecha com a conclusão do autor. Ok, vamos começar pelo começo, então. O que seria, afinal de contas, essa tal aliança estratégica que é a base de todo o argumento? Então, segundo o artigo, o lance é o seguinte. Se a gente deixar de lado as diferenças de crença por um instante, o que realmente une essas duas ideologias são objetivos bem pragmáticos. A parada não é sobre religião, é sobre poder, é sobre buscar hegemonia, sobre ter controle social, controle cultural. E, no fundo, ter um objetivo em comum, desmontar o que o autor chama de legado ocidental. E esse ponto aqui é fundamental para entender o argumento. O autor diz, esquece essa ideia de que isso é sobre tolerância ou sobre um multiculturalismo ingênuo. Não, não. Segundo ele, o que está em jogo aqui é uma busca fria, calculista, por poder. É uma aliança de conveniência, pura e simples. Beleza, a tese é forte. Mas cadê as evidências? Para começar a construir o caso dele, o autor nos leva para a Europa logo depois da Segunda Guerra. Vamos dar uma olhada no que ele aponta por lá. O ponto levantado aqui é que naquela Europa pós-guerra, com o sentimento de culpa no ar, parte das elites progressistas teria adotado uma narrativa específica, a de enquadrar o islamismo político como uma minoria oprimida. E ao fazer isso, segundo o autor, acabaram criando uma espécie de blindagem contra críticas, o que teria aberto espaço para normalizar práticas que, em tese, vão contra os próprios valores ocidentais. E na prática, o que isso teria gerado? Bom, segundo o artigo, o resultado foi a formação de zonas de influência religiosa, quase como territórios à parte, a criação de tribunais informais baseados na Sharia e uma pressão cada vez maior contra a liberdade de expressão. E o autor ressalta, tudo isso acontecendo com o silêncio ou até com o aval de uma parte da esquerda europeia. Agora a gente sai da Europa e viaja para outro cenário, o grande tabuleiro de xadrez do século XX, a Guerra Fria. Como essa disputa entra nessa análise toda? Bom, aqui o foco muda para geopolítica pura. O argumento é que a União Soviética, naquela briga de gigantes com os Estados Unidos, olhou para os movimentos islâmicos e pensou, tá aí uma ferramenta útil, uma peça no tabuleiro para desestabilizar a influência americana no Oriente Médio. E a palavra-chave para entender essa dinâmica, segundo o autor, é conveniência geopolítica. Basicamente a ideia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O apoio soviético a regimes na Síria, Líbano e Irã não tinha nada a ver com afinidade ideológica. O que importava era ter um inimigo em comum, que era o Ocidente. E as diferenças gigantescas entre eles, isso ficava para depois, varrido para debaixo do tapete pela estratégia. Certo, agora a análise entra num terreno bem mais pesado. O autor afirma que essa aliança de conveniência não ficou só na diplomacia, não. Ela teria evoluído para uma parceria no terrorismo. Ele marca uma virada de chave ali, principalmente nos anos 70 e 80. A relação, que antes era mais de apoio diplomático e discurso, teria se tornado operacional. Saiu do campo das ideias e foi para o campo de batalha, se transformando, de acordo com o artigo, em colaboração direta em atos de terror. E o que isso quer dizer na prática? Bom, o artigo fala de tudo. Apoio logístico, respaldo ideológico, treinamento militar, chegando até a sequestros e ataques feitos em conjunto. O autor menciona o apoio de militantes de esquerda a grupos como Hamas, Hezbollah e Fatah. E tudo isso, claro, era justificado sob a bandeira da luta anti-imperialista. Tá, mas e hoje em dia? A União Soviética acabou, a Guerra Fria também, essa aliança simplesmente desapareceu? Segundo o autor, de jeito nenhum. Ela só se modernizou, trocou de roupa e mudou a tática.
A estratégia teria evoluído, né? A aliança saiu do campo de batalha e foi parar nos escritórios, nas instituições. Aquela antiga conversa de anti-imperialismo foi repaginada, agora com a cara da justiça social e das políticas identitárias. O objetivo, segundo o argumento, continua o mesmo, mas as armas são outras. A briga agora também acontece nos corredores do poder. Resumindo então, na visão do autor, o objetivo hoje em dia continua sendo enfraquecer os valores ocidentais. Só que a tática mudou. A ideia seria usar as próprias ferramentas da democracia, os canais institucionais do Ocidente, para normalizar o autoritarismo religioso, por dentro do sistema. E com isso a gente chega na reta final da análise. Vamos amarrar tudo e ver qual é a grande conclusão do autor, o que ele quer que a gente guarde disso tudo. Esse resumo aqui é perfeito para a gente visualizar o argumento completo. De acordo com o autor, o que une comunismo e islamismo são 3 coisas. Primeiro, inimigos em comum, ou seja, o Ocidente e o legado judaico-cristão. Segundo, métodos em comum, como a subversão e o uso da narrativa de resistência. E terceiro, e mais importante, um objetivo em comum, que é a busca por hegemonia e poder. E para fechar, o autor deixa uma provocação bem direta. Ele diz: ignorar essa aliança não é ingenuidade, é cumplicidade intelectual. Resta saber quem ainda tem coragem de enxergá-la. Basicamente, ele está dizendo que fechar os olhos para essa dinâmica é ser cúmplice. E ele encerra deixando essa pergunta no ar. Uma pergunta sobre quem tem a coragem de enxergar essa aliança, que, na visão dele, a história já deixou bem clara. É, sem dúvida, um ponto para a gente refletir.